tinha uma pergunta, mas agora não sei se ele vai querer fazer ainda. Eu queria agradecer a presença da Luísa aqui, a todos que compareceram, fizeram perguntas. E muito obrigado, Luísa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo livro também, né? Quem quiser adquirir aí pela N1 ou em contato com a Luísa, tá no Instagram também. E passar para o Alberto para ver se o que ele tem a dizer, ou se a gente já encerra aqui, aí a gente passa o final. Assim, muito rapidamente, só queria agradecer por todo o diálogo, estava escutando aqui atentamente, né? Tive alguns problemas aqui de conexão, inclusive quando o leitor falou, eu estava me aproximando do fone para falar e aí não deu. Mas assim, eu achei interessante algumas questões que eu ia levantar, já foram levantadas no chat, por exemplo, a questão da apropriação conceitual, acho que você respondeu de uma maneira clara e distinta, e que me suscita ao próprio texto da versão traduzida aqui para português do Bashback, que se relaciona com outro texto que eu vou parafrasear aqui, que diz mais ou menos assim, que eu acho que ilustra bem o que você falou, né? Que é a questão, diz assim, o texto, ele diz, não necessitamos de um monismo, ou de um monopluralismo, ou de um polidualismo. Necessitamos de pequenos fragmentos que tornam impossível o reducionismo de um regime do ser ao outro, vida reduzida à matéria. De certa forma, você falou de uma certa perspectiva, de uma disputa acerca de um certo tipo de materialismo que defende uma oposição às abordagens queer, que defendem uma oposição contra um certo sentido substancialista da matéria, né, que reduz a questão de gênero a essa questão da matéria. E aí, prosseguindo no texto, diz assim: espírito, a vida, e que permite às entidades de nosso mundo escapar a toda tentativa de reenviá-las a uma natureza única. Esse texto é de um filósofo francês chamado Meursault, do realismo especulativo, que eu gosto de comparar com esse trecho aqui de Bashback, que diz assim: nenhuma lógica é mais completa do que a do monismo. Embora nenhuma outra receba protestos com tanta frequência, enquanto toda a criação for derivada de Deus e de sua palavra escrita, nenhum ataque pode romper as paredes de seu castelo. Em verdade, a lógica do monismo contém tudo e não pode ter nenhum inimigo. O clamor de ateus e descrentes não consegue alcançar os ouvidos de seus habitantes, porque a heresia não é logicamente possível. Ou seja, por mais que inclusive isso envolve a questão da discussão sobre identitarismo, né? Que o identitarismo é uma pecha que serve a um certo sentido de conveniência, né? A combater determinados processos que se opõem a processos hegemonizantes institucionais, né? E a questão do assimilacionismo é uma questão complicada da minha percepção, porque apesar de eu ser totalmente favorável à questão da não assimilação, eu percebo que em algumas falas suas e algumas concepções que o leitor subversivo colocou, é preciso administrar uma certa relação com as institucionalidades para poder gerar um certo sentido de pertencimento, porque é isso que a gente tem aí em sentido político concreto e material, né? Então, talvez uma pergunta, mais uma dúvida minha, né? Em relação a você, que você puder colocar aqui para nós, para finalizar a live, como é que se daria essa questão dentro do sentido político mais material, dentro de um sentido de enfrentamento, como, por exemplo, algumas feministas que se elaboram como um sentido opositor à, à perspectiva das abordagens queer, né? Em sentido político material, seria possível superar essas diferenças na sua visão? Ou é um antagonismo insuperável dentro de uma realização material política de possivelmente dar passos inclusivos para uma certa utilização desses processos de alinhamento, ou não existe essa possibilidade na sua percepção? Como é que se daria isso? Então, eu acho que depende. Quando você fala de feministas que não se alinham com o queer, eu acho que depende, porque você tem feministas que não se veem na teoria queer e que têm discordâncias teóricas, porque elas não acham que é o caminho mais potente e elas têm, né, elas têm por suas próprias razões outros caminhos a seguir. Nesse sentido, eu acho que pode sim haver alinhamento, mas você tem as feministas que são contra o queer, porque elas veem, né, elas veem no queer uma política pró-trans e elas são anti-trans, né, como as TERF. Nesse sentido, não tem alinhamento, porque o objetivo das TERF é o fim da aceitação de pessoas trans, né? É você eliminar qualquer tipo de política pública a favor de pessoas trans, excluir pessoas trans de qualquer espaço, né? Que seja separado por gênero, né? Excluir não, mas tipo,
classificar de acordo com o gênero designado. Então, assim, eu digo que com essas não tem alinhamento, não tem conciliação, mas tem conciliação com feministas que, por uma ou outra razão, tem discordâncias com a teoria queer, que são discordâncias sinceras, só que tem, tipo, e você tem de fato, assim, né? Você tem de fato, assim, feministas ou outras, tipo, outras pessoas que têm discordâncias com a teoria queer, que por razões sinceras, né? E que estão encontrando outros caminhos. Então, com essas pessoas tem alinhamento. Agora com, né, com TERF, com galera assim, tipo, que tem uma militância antitrans mesmo e discorda por essas razões, não tem alinhamento. Não tem alinhamento nenhum. Não tem alinhamento, nem ponto de conciliação, né? Até porque são pessoas que muitas vezes estão até fazendo aliança com conservadores, com fascistas, né? Tipo, então não tem conciliação. Assim como não tem conciliação entre a gente e diversos outros grupos, né? A política, ela tem galera que fala que a política é a arte da conciliação, mas na verdade não, né? A política tem vários pontos que são irreconciliáveis, que ninguém cede. Ou um grupo derrota o outro, ou acabou. Ok, obrigado pela sua resposta, leitor. Fica a teu critério aí, encerrar a live.